Eu sei que é um momento, eu acho que para a igreja como um todo, acho que para toda pessoa que acredita, faz parte do cristianismo, é um momento difícil, um momento delicado. Então, eu queria saber qual que é o sentimento da igreja nesse momento, com a morte do Papa Francisco. É com pesar que nós comunicamos o falecimento do Papa Francisco, que ele ainda, nesta Páscoa, deixou uma mensagem de Feliz Páscoa na Praça São Pedro. Significa, quem poderia imaginar isso? Esses são os caminhos do Senhor. Ele nos dá, Ele nos coloca no mundo, Ele nos recolhe. Isso pertence a Ele, não a nós. Não somos nós que definimos a vida, é Ele. E por isso nós, como igreja cristã, católica cristã, dos cristãos, que procura essa unidade em Jesus Cristo, sentimos a morte do Papa Francisco. Ao mesmo tempo nos fortalece diante daquilo que nós celebramos até então e durante essa semana, a Páscoa, a passagem do Senhor. E a partida desse mundo para a casa do Pai é a Páscoa. Papa Francisco viveu a plenitude da Páscoa, pelo testemunho de vida, pelo seguimento radical de Jesus Cristo. Então, nós temos aquela confusão dos sentimentos da perda, mas também a força da esperança, que a vida é isso. A vida tem sentido quando ela está dirigida, conduzida e obediente a Deus Pai, né? Então é nesse sentimento que nós comunicamos. Eu não diria perda, mas a igreja ganha porque a história não se apaga. E não apaga. O que ele deixa de memória, o que ele deixa de ensinamento, vai ser marcado por toda a humanidade por séculos. Porque o Papa é a figura que sempre é o sucessor de São Pedro. E por isso a igreja, que já tem 2025 anos, sempre com a história dos papas, e nós sabemos contar as histórias de todos eles. Com certeza, quem seguiu o Papa Francisco, quem tem um pouco de conhecimento histórico, da história, vai perceber que o Papa Francisco é um dos maiores papas que a igreja teve, pela postura dele, pelo jeito dele ser, pelo diálogo, pela igreja em saída, pela busca das pessoas que não estão dentro do redil, como Jesus diz, fora do redil eu tenho outras ovelhas. O Papa Francisco fez isso bem com mais ênfase, com todo o respeito, com todos os papas que nós tivemos. Mas o Papa Francisco foi o Evangelho vivo. Tanto é quando ele começa o seu pontificado em 2013, ele fez a primeira grande exortação, a alegria do Evangelho. No momento quando o mundo está mais mergulhado na tristeza, na angústia, no sofrimento, ele vem logo com um impacto, a alegria do Evangelho. É só o Evangelho que pode trazer alegria. É isso que o Papa Francisco nos ensinou. E é isso que nós temos essa grata lembrança e ao mesmo tempo nos estimula na vida a vivermos as temáticas do dia a dia. Então esse é o grande legado que o Papa Francisco nos deixa, né? E agora é só esse sentimento, né, do mundo todo de esperar o próximo passo. Exatamente. Agora o mundo vai estar todo... Quem será o próximo? É evidente que todos nós sonhamos um Papa do nosso jeito. Mas é importante que agora, o primeiro momento é rezar. É o Espírito Santo que conduz. É o Espírito Santo que nos faz ter o Papa que nós merecemos. E nós teremos o Papa que nós merecemos, aquele que nós também temos que rezar por ele. Assim como o Mário Bergoglio, o Papa Francisco, foi escolhido e que nós nos surpreendemos com a escolha do Papa argentino, quem será o próximo? Só o Espírito Santo, só Deus pode nos dizer. Enquanto isso, a igreja reza, a igreja espera. A igreja agora vive exatamente o período dos discípulos com a morte de Jesus. O Senhor não está mais entre nós. Agora é esperar, é ficar no tabernáculo, é a oração. E Deus enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer aos cardeais, pela nossa oração, quem será o nosso futuro Papa. Não será aquele Papa que nós queremos, mas será o Papa que o mundo precisa. Porque cada um de nós tem um desejo de um Papa. Mas o Papa tem que ser para todos. E por isso nós temos que rezar, pedir a Deus
que os cardeais escolham aquele homem que é capaz de unir todos os povos, como foi o grande exercício do Papa Francisco. Fazer esse exercício da unidade, dar continuidade a uma igreja que deve ir de encontro. Não uma igreja instalada dentro de si, travada dentro de si, mas uma igreja que abre os olhos e encontra as pessoas que não estão dentro da igreja porque são filhos de Deus. E dizer a essas pessoas que Deus te ama. Então precisamos um Papa que tenha essa coragem de dizer isso ao mundo, independente da religião, qual for o seu credo, mas alguém que diga ao mundo todo, quem comanda o mundo é Deus. E não as forças ideológicas, políticas, elas têm a missão de ordenar, de disciplinar. Mas quem tem a voz da paz, do amor, é o Espírito Santo. E a igreja tem essa missão de ser a voz do Espírito Santo no mundo. Arcebispo, e tem até a possibilidade de quem está apto até para quem participar desse conclave, Sim. É o João Brajavis. Ele foi bispo aqui em Maringá, começo, acho que finalzinho da década de 90, por volta de 98, depois se tornou arcebispo de Brasília. Queria saber se você conhece ele, quem é essa pessoa que pode fazer parte até, de uma pessoa tão próxima e que pode até ser um Papa brasileiro. É evidente que ele é um candidato, né? É o cardeal que muito tempo trabalhou no dicastério em Roma. Ele tem um profundo conhecimento da igreja. Dentre tantos cardeais, este é um. E no Brasil nós temos diversos cardeais. O cardeal Alvis, João Alvis Braz, conheço muito bem ele, tivemos momentos de emoção juntos, de sensibilidade. Estivemos juntos, partilhamos dificuldades. Que foi muito bom, é um homem muito sensível, muito aberto, um homem que, de fato, seria capaz também de dar continuidade àquilo que o Papa Francisco nos trouxe, né? Assim como temos ele, temos tantos outros. Eu também conheço outros cardeais que eu até teria uma certa estima se um desses também fosse escolhido, né? Dom Spengler, cardeal de Manaus, também é amigo do senhor? Sim, aí nós temos mais os cardeais, né? Por exemplo, tem o Dom Leonardo Steiner, que é o cardeal também, o arcebispo de Manaus. Temos o Dom Jaime Spengler, que hoje é o presidente da CNBB também. Esses dois são confrades meus, né? Convivi com eles, tempo de seminário, né? Depois como frade na formação da província franciscana. Aí nós temos também o cardeal de Brasília, o cardeal também do Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos no Brasil nós temos diversos cardeais, todos eles estarão lá para a reflexão, porque essa escolha do novo Papa ele não acontece numa primeira convocação. Por exemplo, agora, a partir de hoje, os cardeais são convocados no mundo todo. Todos os cardeais irão para Roma, para o Vaticano. E lá, é claro, primeiro vai ser a celebração fúnebre, quer dizer, o sepultamento do Papa Francisco. Então estarão juntos. Após isso será aberta conclave. O que quer dizer o conclave? Clave, a chave, né? Os cardeais entram na sala, onde eles não terão contato com o mundo. É só eles em oração, em meditação, em oração. E lá eles fazem a avaliação como que está o mundo. A escolha de um Papa não é apenas uma dimensão espiritual. Cristo não foi apenas espiritual, ele foi também humano. Ele estava no mundo. Tanto é que as mensagens do Cristo, nós vemos, a grande ação dele é fora dos templos. O evangelho é anunciado na Galileia. Voltem, depois quando ele ressuscita, ele orienta os discípulos, agora vocês voltem para a Galileia. O que significa isso? Voltar para a origem. Onde que ele começou, onde que ele viveu no meio dos povoados, onde ele anunciou a boa nova, onde que ele curou as pessoas, onde ele ressuscitou mortos, onde ele expulsou demônios e tudo isso, né? É lá. Então, por isso, os cardeais, eles farão uma grande avaliação como que está o mundo, a sociedade, com seus conflitos, as suas polarizações, e também a igreja, como que a igreja está dentro desse mundo. Nessa avaliação profunda, e ela é muito acompanhada de orações, e por isso, nesse período, a igreja convocada os fiéis
os padres, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos, o povo em geral, para muita oração. É esse momento que a igreja se une em oração para que aqueles que estão lá, dentro com chaves trancadas, portas trancadas, por isso conclave, com portas fechadas, para eles poderem meditar, rezar e de ver o que o Espírito Santo conduz a eles. E em cima disso eles vão saber, este é o homem para governar este mundo. Então é um processo muito medido, muito calculado. Existe um organograma, um programa muito intenso, porque é uma responsabilidade muito grande. Aí não pode ser porque eu acho que. Tem que ter uma certeza muito grande, o mais próximo possível para acertar. Severino, a programação em Maringá, como é que funciona isso a partir de agora? As missas, as celebrações? Vai ter o sufrágio, né? Mais tarde, 6h30 na Catedral? Sim, nós temos às 6h30, vou celebrar a missa na Catedral, inclusive os padres e também o povo que puderem participar, 6h30 na Catedral. A missa vai ser a missa da Páscoa. Ele ressuscitou, nós acreditamos na Páscoa. E como é semana pascal, é dia de Páscoa, então a liturgia ela observa e nós vamos rezar por ele, né? Então por isso já é uma convocação para todos os fiéis. Quem puder na Catedral, hoje às 18h30 teremos a missa. E a partir daí nós teremos uma programação onde que as comunidades são convocadas a fazer os seus momentos de oração, fazer o momento também da reza do terço, momentos de intimidade com Deus, para que nisso nós também possamos experimentar a participação. Eu rezei pelo futuro Papa. Eu estou pronto. Eu também sou protagonista. Eu sou participante desse processo através da oração. Né? Então, Severino, conta um pouquinho a sua experiência com o Papa Francisco recentemente. Sim, Quando o senhor esteve com ele? Sim, o Papa Francisco é aquela figura que nós nunca podemos esquecer pela ternura dele, pelo olhar de paternidade. O jeito, ele mesmo, foi em maio do ano passado, que eu tive com ele, e ele nos acolheu, que normalmente é muito difícil, inclusive um arcebispo poder se encontrar com o Papa. Mas eu, quando fiz o pedido, no dia seguinte, praticamente, ele já confirmou. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar com ele uns momentos e poder partilhar com ele a nossa situação de Maringá, numa igreja nova, vibrante, uma igreja que abre portas, novos bairros, que exige novas comunidades, onde que ele também, umas palavras que eu achei muito estimulador para mim, né? E que vem muito de encontro, que é a minha preocupação. Criem estrutura de encontro. A fala do Papa Francisco, né? Crie estrutura para as pessoas se encontrar. É no encontro que elas se conhecem. É no encontro que elas se entendem. É no encontro que elas se ajudam. É no encontro que elas se abraçam para afagar e consolar os tristes, os que choram, os que estão sofrendo, né? É no encontro. Então isso para mim ficou muito bom, porque foi um encontro com ele e ele me deu toda a força mística do encontro. O encontro não é só estar junto. O encontro é estar junto, é poder abraçar e sentir no abraço que tem encontro. É isso que ele me deixou muito claro naqueles momentos que eu estive com ele, né?